Pode se assentar, queridos. Boa noite a todos. Há uns 4 anos atrás, eu fui abastecer meu carro aqui em Barueri. E aí eu desci do carro, enquanto o carro era abastecido, eu estava com a minha esposa. Minha esposa entrou na loja de conveniência, depois ela voltou e parou numa bomba ao lado, assim, um casal, e o casal também desceu do carro. E o casal ficou olhando para mim por um tempo. Eu fiquei, um pouco sem entender e tentando talvez reconhecer o casal, mas aí não conseguia, assim, pela fisionomia, reconhecê-los. E aí eu fiquei um tempo assim, eles olhando para mim, olhando para a Hilda, e a gente olhando para eles, e aí ela foi no carro, a mulher desse casal, e pegou uma criança, e ela saiu do banco de trás do carro com uma criança. E aí ela se aproximou de mim e falou assim: tudo bem, pastor Samuel? Aí eu falei: tudo bem. Aí ela falou: esse é o meu milagre. Aí eu falei: seu milagre? Ela falou assim: o senhor não lembra de mim? Eu falei: não lembro, perdão. Falou: pastor, quando o senhor fez uma campanha e ministrou, e o senhor ministrou sobre Ana e chamou à frente pessoas que não podiam ter filhos, eu já não tinha mais esperança. Eu já não mais sabia se Deus ia ou não conceder isso na minha vida. Mas naquele dia eu orei e falei: Senhor, eu creio nessa palavra, eu creio nessa ministração. E quando o Senhor convidou as pessoas para irem à frente, eu fui, pastor. E naquele dia eu orei como Ana orou. E eu quero apresentar para o Senhor hoje o meu milagre. O nome do meu filho é Samuel, porque naquele dia que o Senhor pregou sobre Ana, eu falei que se o Senhor me desse um filho, o nome dele seria Samuel. Eu quero ler um texto com você, e o texto está em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 1, a partir do versículo 1. Houve um homem em Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E ele tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Sabia, pois, este homem da sua idade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor do exército em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ela porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou. Depois comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não lhe passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração não falava, mas só se movia os lábios, porém não se ouvia a sua voz.
porque Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás embriagada? Aparta-te do vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem filho, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois a tua serva, não tenhas, pois a tua serva por filha de Belial. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Quantos conhecem esse texto? Quero convidar você a se colocar de pé nesse instante. Aleluia. Salmo, deixa eu até abrir aqui para você, no livro de Salmo, Salmo 113, verso 9, diz assim: porque ele faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja alegre mãe de filhos. Nós vamos ministrar ainda essa noite, mas antes de ministrar eu quero orar com você. E talvez você está aqui hoje como Ana esteve um dia lá no altar do Senhor, orando e falando: Senhor, dê-me um filho. Talvez você é um marido que também está assim hoje, dizendo: Senhor, dê-me um filho. Não sei qual é a tua história, não sei por quanto tempo você tem orado, mas eu quero convidar você a vir aqui ao altar do Senhor e eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Estéril, não conseguiu ser mãe, não conseguiu ser pai? Sai do seu lugar, vem aqui no altar do Senhor, eu quero orar por você. Se tiver alguém, só levante a mão assim. Tem alguém? É isso, gente, todo mundo assim, pronto para ser pai, pronto para ser mãe? De verdade é isso mesmo? Não tem ninguém, não tem nenhum casal que está procurando ser pai, ser mãe, engravidar? Tem algum casal nessa condição? Tem algum casal aqui que ainda não tem filhos, mas querem ser pais? Faz o sinal assim com a mão. Casais que ainda não têm filhos. Que isso, meu Deus, coisa linda. Ou vocês não querem ou já têm? Aleluia. A esterilidade não é só sobre filhos. Talvez tem coisas na sua casa que não estão se reproduzindo. Talvez tem coisas na sua casa que não está produzindo. Vou te dar um exemplo. A arca do Senhor entra na casa de Obed-edom. E a história diz que Obed-edom era um homem que morava à beira do caminho. Ele e a esposa. E a Bíblia diz que eles não tinham filhos. Mas a esterilidade às vezes vai além de ter ou não ter filhos. A Bíblia diz que os animais de Obed-edom não se reproduziam. A história diz que a plantação de Obed-edom não produzia. Talvez na tua vida tenha algo que não produz ou que não reproduz. Se é você, quero convidar você a vir aqui à frente, eu quero orar por você. Qualquer área que seja, projetos que não estão sendo bem-sucedidos, situações que você tem colocado diante do Senhor, não dá certo. Por mais que você tenha tentado, por maior quantidade de esforço que você tem feito, eu sinto a presença do Senhor aqui nessa noite. Sabe que o Senhor falou comigo durante todo esse dia, que esta noite seria uma noite de milagres. Vou repetir para você, o Senhor falou comigo durante todo esse dia, que esta noite seria uma noite de milagres. Eu não sei o que está sendo improdutivo na sua vida. Eu não sei o que não está dando certo na tua vida.
Eu não sei o que você tem procurado fazer com a força da sua mão e não tem gerado resultados. Talvez há um espírito de esterilidade na sua vida, no teu relacionamento, não só sobre a condição de ser filho ou de terem filhos, mas também talvez sobre serem prósperos, serem felizes, que os projetos sejam bem-sucedidos, que os planos sejam bem-sucedidos. Eu declaro em nome de Jesus, esta noite será um ponto final nessa história de improdutividade, de infertilidade, de projetos que não avançam, de situações que não dão certo. Talvez você está aqui e está pedindo por alguém que está longe, por alguém da família. Talvez você anda sozinho na presença do Senhor. Talvez é só você, o cônjuge não, o esposo não, a esposa não. Talvez é só você, mas os filhos não. Mas eu declaro em nome de Jesus hoje uma unção que está sendo derramado sobre nós neste lugar. Vai fazer situações mudarem. Eu declaro que às vezes uma palavra lançada na sua vida, uma palavra de maldição, uma maldição que veio sobre você, talvez uma maldição que alcançou a sua vida, a sua casa, seja ela a fonte que for, a causa que for, nós vamos orar e o Senhor vai determinar um novo tempo, e toda e qualquer maldição vai se colocar por terra, e você vai ser alguém que vai ter um testemunho lindo para contar, assim como aquela mulher que eu encontrei um dia no posto de combustível, no dia improvável. Eu declaro que você vai andar com o teu testemunho nos braços, dizendo: foi o Senhor que fez isso, foi o Senhor que fez isso. Pai, eu declaro a tua bênção sobre a vida dos teus filhos que estão aqui. Eu não sei o que não está produzindo na vida dos teus filhos. Eu não sei, Senhor, o que os teus filhos têm colocado e têm lutado e têm orado e têm trabalhado e não têm avançado. Eu declaro hoje em nome de Jesus que o Senhor está colocando um ponto final nessa situação. Eu declaro que esta noite é uma noite de milagres. Eu declaro que aquilo que tem impedido a vida dos teus filhos de avançarem, eu declaro que todo impedimento, toda barreira. Há um texto, Senhor, na tua palavra que diz que o Senhor vai adiante de nós, que o Senhor vai na nossa frente. E eu quero pedir que o Senhor entre no caminho de algumas pessoas aqui nesta noite. Entra no caminho, Senhor, no caminho difícil, no caminho tortuoso, no caminho com pedras, porque a tua palavra diz que o Senhor endireita os caminhos. A tua palavra diz que o Senhor tira pedras do meio do caminho. E eu quero declarar que o Senhor está endireitando caminhos nessa noite. Eu quero declarar que não vai demorar tanto tempo, igual os teus filhos têm, Senhor, imaginado. Eu declaro que o Senhor está agindo com pressa e com urgência na vida de algumas pessoas aqui nessa noite. Eu quero declarar em nome de Jesus: haverá testemunhos de milagres, haverá mudanças de situação. Eu declaro, o Senhor está quebrando cadeias nessa noite. Eu sinto a tua presença aqui, ó Pai. Toda ação do inimigo nós estamos colocando por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro que assim como Ana, que entrou chorando e triste, porque é o que o texto diz, que ela nem conseguia falar, mas o texto termina dizendo que depois que ela ouviu a palavra, depois que ela comeu e bebeu, a alegria voltou. E eu declaro, a alegria está voltando em algumas casas, a alegria está voltando em algumas famílias, a alegria está voltando em vidas aqui nessa noite. Eu declaro, ó Pai, que esta campanha vai mudar a história de famílias. Eu declaro que a sucessão de famílias aqui serão benditas do Senhor. Eu declaro que os filhos serão reconhecidos. Eu declaro que as famílias serão reconhecidas como famílias benditas no Senhor. É o que nós oramos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Pode voltar para o seu lugar. Podem se assentar. Algumas situações da nossa vida a gente precisa entender
que ela tem duas fontes. E a gente não pode entender que algumas situações, ou que as situações que a gente enfrenta, as adversidades, elas podem ter mais do que duas fontes. A primeira situação que a gente enfrenta na nossa vida, elas são causadas por decisões que nós tomamos. Ou seja, toda reação que nós tivermos, toda ação, toda decisão, todo caminho que você decidir andar, vai trazer sobre a sua vida uma consequência. E essa consequência pode ser boa, mas também pode ser ruim. Essa consequência pode ser de alegria, mas também pode ser de tristeza. Ou seja, algumas coisas que nós enfrentamos, não podemos atribuir, terceirizar isso. Sabe o que eu vim dizer para você nessa noite? Que talvez algumas decisões que você tomou na sua vida está trazendo consequências hoje. E talvez você está aqui dizendo assim: pastor, mas eu estou na igreja, eu estou fazendo o que é certo, eu até já errei, eu até já tomei decisões erradas, eu até já fiz algumas coisas que eu não deveria ter feito, mas hoje eu estou fazendo o que é certo. Hoje eu estou orando, hoje eu estou buscando ao Senhor, hoje eu estou me consagrando. E talvez isso tenha causado em você alguma dificuldade, porque para você parece que fazer certo não vale a pena. A impressão que temos às vezes quando a gente está no caminho, quando a gente está buscando ao Senhor, quando a gente está lendo a palavra, quando a gente está numa vida em consagração, e quando as coisas não estão como nós gostaríamos, parece que não vale a pena. Quantos já passaram por isso? A impressão de que, Senhor, o que está acontecendo? Estou fazendo certo, tenho orado, deixei para trás um monte de coisas, deixei para trás ações, atitudes, palavras, mas a minha vida parece hoje mais difícil do que era. Eu vou dizer para você, se você está fazendo o que é certo hoje, eu tenho uma palavra de Deus para você: haverá uma colheita abundante na tua vida, haverá um tempo onde Deus vai alcançar você com toda sorte de bênção. Mas se a semeadura de coisas boas está sendo feita hoje, não necessariamente haverá colheita hoje. Sabe o que eu quero dizer? Talvez algumas lutas que você tem enfrentado não é sobre hoje, não é sobre o que você está vivendo agora, mas talvez seja sobre algumas decisões que você tomou, algumas ações que você fez, e que agora chegou o tempo de colher isso também. Deixa eu dizer algo para você: há uma terra no mundo espiritual, e há uma terra onde sementes são lançadas, e se você lançar uma semente boa, você vai colher um bom fruto, porque é isso que diz a lei da semeadura. Mas se você lançar uma mau semente, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que colher esse mau fruto. E talvez hoje, mesmo fazendo o que é certo, nem tudo está como você gostaria na sua vida. Talvez hoje, decidido, posicionado, e está perguntando para o Senhor se vale a pena dar certo, se vale a pena mesmo esse esforço. Senhor, mas será que vale a pena mesmo esse negócio de oração? Será que vale a pena a igreja, serviço? Será que vale a pena a campanha? Eu não sei quanto a você, mas às vezes dá a impressão que não está valendo a pena. Eu vim dizer para você: há um Deus que não dorme, há um Deus que não esquece, há um Deus que não se arrepende, há um Deus que não volta a palavra dele, há um Deus que está com as mãos estendidas, e eu declaro: mais cedo ou mais tarde, hoje ou amanhã, ele vai mudar a situação da sua vida. Nós temos que entender que algumas coisas que a gente está passando, não podemos atribuir a Deus, não podemos terceirizar, não podemos declarar com a nossa boca que o inferno se levantou,
diabo está revoltado com a minha casa e com a minha vida, e o diabo quer destruir tudo, se ele sempre quis. No Novo Testamento, Jesus escreve dizendo: ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu não posso, eu quero compartilhar isso com você nessa noite. Eu não posso aceitar que na minha vida e que na sua vida, o que nós estamos vivendo é uma ação do mundo espiritual. É uma ação do inferno contra a sua vida. Se eu assumir isso, se eu disser que a dificuldade, o problema, a adversidade, aquilo que não está dando certo, os projetos que não estão bem sucedidos, se eu atribuir isso ao diabo, se eu dizer assim, o diabo roubou tudo, destruiu tudo, onde está Deus? Se eu acreditar que o diabo tem conseguido destruir a minha vida, eu quero perguntar para você, onde está Deus? Então não é o diabo, porque não pode fazer, a menos que eu permita, a menos que eu dê legalidade, a menos que eu faça um pacto, uma aliança, aí ele vai dirigir a minha vida. Se eu não tiver nessa condição, a minha vida está sendo dirigida por aquele que escreveu a história da minha vida. E as lutas, pastor? As lutas são decisões erradas, e eu preciso assumir isso. Preciso assumir. Preciso bater no peito e falar: eu errei. A minha casa, a minha família, os meus filhos, a minha esposa está passando por isso, porque eu tomei decisões erradas. E toda decisão errada vai gerar uma consequência. E eu não posso fugir da consequência. Deus não vai me tirar da consequência de algo que eu mesmo fiz. Seria injusto. Uma outra situação que a gente pode enfrentar é a vontade de um Deus poderoso e pleno, que tem tudo sob o controle das suas mãos, que pode testar a minha fé e a sua fé e nos fazer passar por algumas situações. Sabe o que o texto de Ana diz? O texto de Ana diz que Ana ainda não tinha gerado filhos, porque Deus tinha fechado a sua madre. O texto que nós lemos diz que Ana era triste por não ter filhos. Ana, quando ia oferecer sacrifício ao Senhor, ela olhava para Penina e via Penina levando seus filhos para o sacrifício, e via Eucana ofertando pelos seus filhos. Mas o texto diz que Eucana tinha essa percepção, e o texto diz que Eucana pegava uma oferta valiosa, uma oferta maior, e entregava para Ana. Mas Ana entrava no altar triste. Mas teve um dia, em Samuel capítulo 1 diz isso, teve um dia, talvez como hoje, que Ana saiu da sua casa, e ela chegou num culto, talvez como esse de hoje, e ela começou a orar e falar: Senhor, ouve a voz da tua serva, e se o Senhor achar graça sobre mim, dê-me um filho homem. E eu quero dizer para você que o texto diz assim: e Ana ainda não tinha alcançado essa graça, porque Deus ainda não tinha aberto a madre de Ana. Sabe o que eu vim dizer para você nesta noite? Deus vai realizar os sonhos da tua casa, Deus vai operar na tua família, Deus vai abençoar o teu relacionamento, mas talvez Deus está segurando ainda, talvez Deus não abriu, talvez Deus não permitiu, mas eu vim dizer para você que numa noite como essa, Deus pode ouvir a tua oração e mudar a história da tua família. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Deus ainda não tinha permitido que Ana fosse mãe.
Deus estava segurando a madre. Deus tinha fechado o ventre. E eu preciso falar com você nesta noite, que talvez no ambiente da nossa casa, da nossa família, algumas coisas ainda não aconteceram. Alguns frutos ainda não foram gerados, porque Deus ainda não permitiu. E o que Deus estava esperando de Ana? Deus estava esperando que Ana tivesse um posicionamento diferente, que Ana tivesse um desprendimento diferente. Sabe o que a gente ouve aí? Que a gente cria os filhos para o mundo. Quantos já ouviram isso? Os filhos a gente cria e prepara eles para o mundo. Eu vim dizer para você nessa noite que nós não estamos criando ou preparando os nossos filhos para o mundo, mas eu vim declarar que nós estamos criando os nossos filhos para Deus, que Deus tem um plano perfeito. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Nós estamos criando os nossos filhos para estar no altar do Senhor. Nós estamos criando os nossos filhos para eles serem enviados ao mundo. Nós estamos preparando os nossos filhos para eles serem missionários. Ana talvez quisesse um filho para ela, porque nós somos assim às vezes. Às vezes temos um sentimento de possessão pelos nossos filhos que não faz sentido nenhum. Filho não é nosso. Filho Deus nos deu como herança, para que a gente possa ensinar o menino no caminho em que ele deve andar, para quando ele crescer, não se desviar do caminho. Os nossos filhos são do Senhor. Quantos creem nisso? Talvez a oração de Ana era: Senhor, me dê filhos, eu quero ser mãe, quero cuidar, quero amamentar, quero pôr meu filho para dormir, quero cuidar do meu filho. Aí o Senhor falou assim: quando ela tiver a percepção do que eu quero fazer na vida dela, quando a oração dela mudar, quando o sentimento dela mudar, eu vou operar um grande milagre. Aí Ana entra no altar do Senhor e fala para Eli assim: se o Senhor me der um filho, ele não vai ser meu. Mas se o Senhor me der um filho, ele vai ser da casa do Senhor. Se o Senhor me der um filho, ele vai ser do altar do Senhor. Se o Senhor me der um filho, ele vai servir ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não perde o seu filho quando ele decide servir ao Senhor. Quando Ana fica grávida, quando Ana concebe Samuel, a Bíblia diz que ela volta depois no altar do Senhor, chama Eli, pega o menino, entrega no altar do Senhor e fala assim: olha, eu prometi ao Senhor que se ele me desse o filho, eu devolveria o filho. Eu fiz uma aliança com o Senhor, que se ele me desse o filho, eu devolveria o filho. Eu colocaria o filho no altar do Senhor. E aí o Senhor responde à oração de Ana, quando ela faz um voto de devolver ao Senhor. Ana falou assim: olha, eu quero gerar. Eu quero mostrar para essa mulher que me aflige todo dia, que me constrange todo dia, que o Deus que eu sirvo pode fazer coisas grandes. Mas eu não quero ser vaidosa com meu filho. Eu não quero ser protetora demais. Eu não quero ser egoísta. Eu quero que o meu filho seja um instrumento de Deus. Eu quero que o meu filho seja um instrumento de Deus. E Ana devolve o filho para o altar do Senhor. E Ana leva para Eli. E a Bíblia diz que Samuel cresceu dentro do sacerdócio.
A Bíblia diz que Samuel cresceu dentro da casa do Senhor. A Bíblia diz que Samuel, ainda menino, numa noite, ele começa a ouvir uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Ele vai lá a Eli e fala assim: o Senhor me chama. Ele falou: não, volta a dormir, menino. Aí ele volta a deitar e de novo, aí ele ouve a voz e ele volta para Eli e fala: olha, você está me chamando. Ele: não, mas se você ouvir a voz de novo, responda: Senhor, eis-me aqui. A história você conhece. Pela terceira vez, Samuel ouve uma voz dizendo: Samuel, Samuel. E ele responde dizendo: Senhor, eis-me aqui. E como avança a história de Samuel? A Bíblia diz que Samuel foi um profeta levantado pelo Senhor. A Bíblia diz que Samuel foi um sacerdote. E a Bíblia diz que Samuel foi um juiz. Eu não sei o que você está esperando que aconteça na tua casa, mas eu vim dizer para você que Deus pode surpreender você. Que Deus pode fazer do teu filho um profeta. Que Deus pode fazer do teu filho um sacerdote. Que Deus pode fazer do teu filho um juiz. E Samuel foi o escolhido para ungir Saul como rei de Israel. Samuel entrou para a história como o profeta que ouviu a voz do Senhor e pegou um chifre, encheu de azeite e foi na casa de Jessé dizendo: hoje o Senhor me manda aqui para levantar alguém dessa casa para ser o novo rei de Israel. Samuel foi a continuidade de um sacerdócio quebrado da casa de Eli. E olha como isso é poderoso. Olha o que a palavra do Senhor diz. No capítulo 1 de Samuel, Ana está orando ao Senhor e pedindo um filho. No capítulo 2 de 1 Samuel, o Senhor está dizendo algo poderoso. Olha o que o texto diz. 1 Samuel 2,12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Em algumas versões está dizendo assim: e os filhos de Eli não conheciam a Deus. Sabe onde foi a assertividade de Ana? Ana falou: eu não quero apresentar o meu filho a Deus. Eu não quero ensinar o meu filho sobre Deus. Eu não quero falar de Deus para o meu filho. Eu quero que o meu filho cresça na casa do Senhor. Sabe qual era a diferença de Ana para Eli? Ana era uma mulher que entendia a importância de ter os filhos na presença do Senhor. Filho na presença do Senhor não é fazer tudo que o filho pede. Filho na presença do Senhor não é tratar filho de 30 anos como se fosse um menininho, meu filhinho. Filhos na presença do Senhor não é passar a mão na cabeça do filho quando ele está errado. Porque o contrário de Ana era Eli. E Eli era o sacerdote. Eli era o sumo sacerdote. Eli era o profeta. Eli era responsável pelos sacrifícios. Eli era responsável por apresentar ao Senhor a questão do povo. Agora olha que perigoso. Eli ia com os outros sacerdotes oferecer sacrifício. No meio do sacrifício, os filhos de Eli iam lá e pegavam um pedaço do sacrifício. Os filhos de Eli roubavam do altar. Os filhos de Eli usavam os utensílios do templo em festas pagãs.
Os filhos de Eli foram para a guerra, levaram a arca do Senhor. O Senhor fala para Eli: olha, eu vou acabar com a tua descendência. Não haverá varão na tua casa, para que esse comportamento imundo continue. Samuel foi criado dentro da casa de Eli, mas o Senhor estava preparando Samuel para suceder um erro de alguém que não entendia a presença do Senhor. Às vezes não protegemos e cuidamos, às vezes apoiamos os erros dos nossos filhos. Sabe o que eu vim dizer para você nessa noite? Que uma família abençoada é reconhecida pelos filhos. Toda árvore pode ser bonita, todo casamento pode ser bonito. Você pode olhar para qualquer relacionamento e dizer: nossa, como eu queria ter um relacionamento assim. Já viu como é o casamento de tal pessoa? Já observou como eles se relacionam, como eles se amam, como eles se respeitam? Você está olhando a árvore, mas sabe qual é a orientação de Deus? Quer saber se a árvore é boa? Quer avaliar a árvore? Olhe para a árvore? Não, olhe para os frutos. Eli era o sumo sacerdote, pregava, ministrava, orava. E sabe o que o texto diz? Os filhos de Eli não conheciam a Deus. Os filhos de Eli vão para a guerra, morrem os dois. O mensageiro volta na casa de Eli e fala: os seus 2 filhos morreram. Eli se assusta, cai da cadeira, bate a cabeça, e a Bíblia diz que ele também morre no mesmo dia. Sabe qual é o perigo de uma família desestruturada? Sabe qual é o risco de uma família que não entende o seu papel? É morrer no meio da história, é não ter continuidade. Deus chama Eli e fala assim: olha, eu vou tocar na tua casa, eu vou encerrar o teu ciclo, eu vou acabar com o nome da tua família. Mas o texto diz que quando acaba a geração de Eli, começa a geração de Samuel. Ana só foi mãe porque ela falou assim: o filho não vai ser meu, o filho vai ser do Senhor. Sabe o que eu vim dizer para você nessa noite? O melhor lugar para criar os nossos filhos não é na melhor escola. O melhor lugar para criar os nossos filhos não é no melhor condomínio. O melhor lugar para criar os nossos filhos não é dando tudo o que eles pedem. Mas o melhor lugar para criar os nossos filhos é no altar do Senhor. Sabe o que eu vim dizer para você nessa noite? Se os nossos filhos forem criados no altar, eles serão do altar. Eu não sei quanto a você, mas eu vim declarar algo de Deus nesta noite, que a tua família será uma família do altar. Eu vim declarar que o teu relacionamento será um relacionamento do altar. Mas eu quero declarar que você vai ver a sucessão da tua família no altar. Sabe o que eu vim dizer para você nessa noite? Os meus pais me criaram no altar, e eu sou resultado disso. Eu estou criando os meus filhos no altar, e eu declaro que eles vão me suceder muito melhor do que eu tenho sido. Eu não quero que os meus filhos sejam filhos de Eli. Eu quero que os meus filhos sejam filhos de Ana. Porque Ana não era sacerdote, Ana não era profeta, mas Ana era uma mulher de Deus, que quando ela ora para pedir, ela fala: Senhor, se o Senhor me der, eu devolvo. Sabe o que eu vim dizer para você nessa noite? Se você pedir para o Senhor, dizendo que você entrega, o Senhor vai te dar. Ana não perdeu o filho, Samuel não morreu, ela não deixou de ver. Mas sabe o que eu imagino? Que todas as vezes que Samuel se apresentava para Ana, ele estava muito melhor. Imagina o orgulho dela,
dizendo: não foi eu que ensinei, não fui eu que o eduquei, não fui eu que dei comida, mas fui eu que coloquei ele no altar do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse instante. Quero chamar os músicos aqui à frente. Na semana passada eu falei sobre isso. Josué reúne o povo. E como sacerdote do lar, e como o agente de Deus, e como um homem que assume a responsabilidade, ele se coloca diante de uma nação que estava se perdendo. Ele se coloca diante de uma nação que estava levantando deuses de todo lado. E ele fala assim: vocês hoje vão ter que tomar uma decisão. Vocês hoje vão ter que escolher a quem vocês vão servir. Ele lança essa proposta para o povo, dizendo assim: vocês vão escolher se vocês vão servir aos deuses dos vossos pais, lá do Egito, ou os deuses dessa terra. Vocês precisam tomar uma decisão. Sabe o que eu vim dizer para você hoje? Talvez o que está precisando mudar na tua casa não é o comportamento. Talvez o que está precisando mudar na tua casa é uma tomada de decisão. Talvez o que está fora de lugar na tua casa é porque ninguém assumiu a responsabilidade. Pastor Cláudio Duarte, numa palestra dele, ele fala que... Não vou falar isso não. Mas ele fala sobre o papel do homem, o papel da mulher. E a Bíblia conta a história de Acabe, que era um rei, mas que não tinha hombridade, um rei que não tinha atitude, um rei que não assumiu a responsabilidade da sua casa, um rei que chega para sua esposa e fala assim: ah, tô triste. Ela fala assim: tá triste com o quê, rei? Tô triste porque eu fui comprar uma vinha e não me venderam a vinha. Acabe chega para a esposa, não como marido, não como sacerdote, mas como um menino. Como um menino. E começa a reclamar, começa a chorar, começa a dizer: ah, eu fui, ele não quis me vender, eu queria comprar vinha. Aí Jezabel sai de casa, vai lá, mata o dono da vinha, volta para ele e fala: a vinha é sua. Sabe o que eu vim dizer para você nessa noite? Deus está dizendo que talvez o que está faltando é uma atitude. Uma atitude. Uma atitude. Você é o sacerdote da tua casa. Você precisa exercer hombridade. Você precisa orar dizendo: Senhor, eu te dou os meus filhos. Senhor, eu te dou a minha casa. Senhor, eu te dou a minha vida. Se tiver na mão do Senhor, está nas mãos certas. Se tiver na mão do Senhor, vai ser bênção. Se tiver na mão do Senhor, não vai dar errado. Se tiver na mão do Senhor, não haverá vergonha. Se tiver na mão do Senhor, não haverá perda. Se tiver na mão do Senhor, não haverá divórcio. Se tiver na mão do Senhor, haverá milagre. Eu declaro milagre sobre vidas de pessoas aqui nessa noite. Mas o Senhor está dizendo: coloque nas mãos do Senhor.
coloque nas mãos do Senhor. Eu quero orar com você nesse instante. E se você quer ser como Ana, e se você quer colocar no altar do Senhor a tua casa, se você quer ser como Josué, que chama o povo e fala: vocês precisam decidir, vocês precisam sair de cima do muro. Sabe o que eu vim dizer para você nessa noite? Tem decisão que precisa ser tomada hoje e que não pode esperar amanhã. Sabe o que eu vim dizer para você? Se você não intervir na tua casa, o inimigo vai destruir a tua família. Sabe o que eu vim dizer para você? Se você não fizer o que é certo, o errado vai entrar na tua casa. Josué fala assim: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa, nós tomamos uma decisão. Eu e a minha casa serviremos. Quantos podem declarar isso? Não importa como está hoje, não importa se tem alguém fora hoje, não importa se tem alguém se perdendo hoje, não importa se não está como você gostaria, mas hoje é noite de decidir, hoje é noite de decisão, hoje é noite de atitude, hoje é noite de mudar algumas situações e declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos querem declarar isso nessa noite? Quantos querem declarar que você e a sua casa, e não importa o vizinho, e não importa o amigo, e não importa quem não quer, e não importa a nação, e não importa quantos estão se perdendo, eu e a minha casa já tomamos uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem alguém nesse propósito? Se tiver, saia aí do seu lugar, vem aqui à frente. Talvez você nunca ofereceu o teu relacionamento ao Senhor. Talvez você nunca tenha oferecido os teus filhos ao Senhor. Mas hoje é dia de assumir o sacerdócio da sua casa. Hoje é dia de tomar uma decisão. Hoje é dia de colocar no altar do Senhor aquilo que com as tuas mãos você não conseguiu vencer. Hoje é dia de pedir graça. Hoje é dia de pedir força. Hoje é dia de falar: Senhor, aumenta as minhas forças. Hoje é dia de pedir sabedoria. Hoje é dia de pedir para que o Senhor aumente a tua fé. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de colocar no altar do Senhor uma família que vai viver em 2024 algo extraordinário. Pai, eu apresento a vida dos teus filhos, Senhor. Eu apresento a vida dos teus filhos. Eu declaro, ó Pai, que haverá mudanças em algumas situações que estão sendo colocadas no altar do Senhor aqui nessa noite. O Senhor conhece cada família, o Senhor conhece cada relacionamento, o Senhor conhece cada casa, o Senhor conhece, Senhor, aquilo que tentamos esconder dentro do nosso guarda-roupa. O Senhor sabe aquilo que tentamos demonstrar, mas não somos, aquilo que declaramos, mas não vivemos. Mas em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor está mudando as nossas atitudes, que o Senhor está mudando a nossa forma de agir, que o Senhor está mudando o nosso temperamento, que o Senhor está mudando a nossa forma de falar, que o Senhor está mudando a nossa forma de nos relacionarmos na nossa casa. Que haja alinhamento nas decisões, que haja alinhamento nas decisões, que haja concordância nas decisões,
Que os casais que estão aqui, Senhor, possam tomar decisões alinhadas, possam tomar decisões onde a coerência, a fidelidade, o amor e a graça possam basear as decisões dos teus filhos. Que a base seja o altar, que os filhos cresçam no altar, que os filhos cresçam no altar, que as famílias sejam reconhecidas como famílias benditas do Senhor, do Senhor. É o que nós declaramos como igreja, em nome de Jesus. E se você crê, levante aplaudindo ao Senhor.